Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem pastoral ao seu coração, independente da sua religião. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, especialmente você que diz assim: pastor, eu queria tanto agradá-lo a Deus, fazer a vontade de Deus, viver para Deus. Eu queria tanto aprender mais de Deus. Você que diz: eu desejo tanto ser instruído de uma forma que Deus ele venha agradar-se do que faço. Se você deseja isso para a sua vida, eu queria que você ouvisse essa mensagem até o fim, porque você que vai me ouvir, você certamente vai tornar-se uma pessoa mais edificada, como também Deus acrescentar na sua vida do Espírito Santo, no nome de Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, onde diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face, porque se tornara repreensível. Paulo estava em Antioquia, E Pedro ali havia chegado. Cefas está se falando de Pedro, porém a Pedro havia sido confiado o evangelho da circuncisão e a Paulo havia sido confiado o evangelho da graça. Só que o que foi confiado a Pedro, Pedro está deixando de lado ou ignorando o que foi confiado a ele e está andando na contramão ou o contrário do que a ele o mesmo Pedro tinha sido confiado. O que foi confiado a Pedro, ou que Pedro recebeu, ele tinha que andar de acordo com o que ele tinha recebido. Pedro deveria andar conforme o que tinha sido confiado a ele, e não ao contrário do que ele tinha recebido da parte de Deus. Aqui parece até algo contraditório, porque Pedro aprendeu de um jeito, mas Pedro está andando ao contrário do que ele mesmo tinha recebido. Aqui Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai ter que exortá-lo, vai ter que disciplinar ou chamar a atenção de Pedro, como ele disse aqui: resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Porque Pedro aprendeu de um jeito, está andando de outro. Então, para que esse Pedro não se perca, Paulo vai repreendê-lo, porque Pedro aqui está dando um mau exemplo. Pedro aqui está dando um mau testemunho. E o pior, há pessoas que vão acompanhar Pedro no mau exemplo que Pedro está dando. Olha a seguir no versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro, que foi confiado a ele o evangelho da circuncisão, e a Paulo o evangelho da graça. Como falei, Pedro está deixando de lado o que ele aprendeu, que era para ele pregar para o da circuncisão, e Paulo para o gentio. Mas Pedro está deixando a sua responsabilidade e trilhando outro caminho. Está com o gentio, ou aonde ele não deveria estar. Comia como os gentios. Quando, porém, chegaram os de Tiago, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. Quando da circuncisão ali chegaram os de Tiago, melhor dizendo, Pedro, que estava no meio do gentio, Pedro pensou: o que eles vão pensar de mim? Porque Pedro tinha sido enviado para o da circuncisão e não para os gentios. Então, como Pedro estava no meio do gentio, Pedro pensou consigo: o que eles vão pensar de mim? Se afastou do gentio, preocupado com o que os outros iam pensar dele. Só que na verdade, nem com os gentios não era para Pedro estar. Nem no meio do gentio ele deveria estar. Porque quem foi enviado para o gentio foi Paulo e não Pedro. Logo a Bíblia vai chamar Pedro aqui de dissimulado ou fingido. Porque uma pessoa dissimulada é uma pessoa fingida, uma pessoa de dupla personalidade, ou uma pessoa falsa, uma pessoa que na verdade aprende de um jeito
e anda de outro. A pessoa que recebe de uma forma de Deus, mas não está andando de acordo com aquilo que recebeu. Para que você entenda melhor, o versículo 3 assim: também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Bernabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Veja, a Bíblia aqui está chamando Pedro de dissimulado. Os judeus dissimulados com ele deixaram-se levar pelo mau exemplo que Pedro estava dando, pelo mau testemunho que Pedro estava andando, pela forma equivocada ou errada como Pedro estava andando. Os judeus deixaram-se levar por conta do erro que Pedro estava cometendo. Até o próprio Bernabé diz aqui ter se deixado levar pela dissimulação dele. Não só os judeus, como Bernabé e outras pessoas estavam deixando-se levar juntamente com Pedro por conta da lábia que Pedro tinha. O tal do Pedro, acredite você, era bom de lábia. O tal do Pedro, falando português claro, era bom de papo, de chaveco, de lábia. E Pedro está errado, mas na lábia está conseguindo convencer as pessoas. Ah, pastor, não é o Espírito Santo que convence para a santidade. Por erro, quem convence é o adversário e consegue convencer fácil, acredite em você. E Pedro aqui está andando equivocado, Pedro aqui está sendo dissimulado, e as pessoas estão deixando se levar. Pedro era homem de Deus, irmãos. Só que mesmo sendo homem de Deus, vai ter que ser repreendido aqui. Mesmo sendo homem de Deus, vai ter que ser exortado, disciplinado. Diferente dos tempos de hoje, aqueles que andam equivocados não aceitam ser disciplinado, não aceita a palavra, não aceita que alguém usado por Deus chame a atenção. Eu vou dizer a você que me ouve do outro lado, eu não sei quem é você que está me ouvindo, mas se você for um pregador, um obreiro, um membro, um diácono, quando Deus usar alguém para te chamar a atenção, para te disciplinar, agradeça. Coloque as mãos para o céu e louve ao Senhor, louve ao Todo-Poderoso. É sinal de que Deus te ama e está usando este alguém para que você não se perca. É sinal de que Deus te ama e está usando alguém para te disciplinar. É sinal de que Deus te ama e está usando alguém para te colocar no caminho certo. Agradeça a Deus. Paulo aqui usado por Deus a repreender Pedro, porque Pedro, embora conheça a palavra, foi enviado a pregar o evangelho da circuncisão, mas Pedro está andando de forma equivocada, dissimulada, como diz aqui no final do versículo 13. O judeu está deixando-se levar pela dissimulação da parte de Pedro, até mesmo Bernabé, que com Paulo está deixando-se levar pelo erro que Pedro está cometendo. Repito, Pedro era homem de Deus, mas estava errado e não percebia. E agora Pedro, que está andando errado de forma dissimulada, fingida, porque dissimulado quer dizer fingido, ou de forma falsa ou enganosa, porque Pedro está enganando a si mesmo e enganando a outros. Quantas pessoas estão assim, queridos? Porque Pedro recebeu de um jeito, só que Pedro não está andando de acordo com o que ele recebeu. Pedro não está andando de acordo com o que a ele foi confiado. Pedro ele não está andando como ele aprendeu. Pedro está andando aqui na contramão do que ele aprendeu, na contramão do que foi confiado a ele. Pedro está andando aqui na contramão do que ele havia recebido do Todo-Poderoso. Olhe para mim, você que me ouve do outro lado, tomara que não. Será que não tem alguém me ouvindo do outro lado agora, que está andando na contramão do que te foi confiado? Será que não tem alguém me ouvindo do outro lado, que está andando na contramão do que você aprendeu com Deus? Você vai ver que a seguir o risco que é do alguém que aprende a verdade, mas anda de forma equivocada. Porque Pedro, em vez dele andar conforme o que ele tinha aprendido, ele está andando ao contrário. Ou seja, Pedro, ele em vez de andar como judeus, por ser judeu, Pedro está andando como os gentios. Só que ele está andando como gentio, mas está exigindo que o gentio ande como os judeus. Olha o erro que Pedro está cometendo. Ele é judeu e está andando como os gentios. Mas ele, Pedro, que sendo judeu não está andando como judeus,
mas está exigindo dos gentios que os gentios vivam como judeus. Se ele não estava praticando o que era certo, mas queria obrigar que outros praticassem. Sabe a pessoa que anda na mentira e que exigir que outros falem a verdade? Que moral alguém que mente que exigir que outro ande na verdade? Que moral alguém que anda no pecado tem para exigir que outro ande na santidade? Que moral alguém que anda errado tem para exigir que outro ande certo? Eu aprendi, queridos irmãos, que nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós mesmos não estamos sendo. Nós só podemos exigir das pessoas aquilo que somos. Não adianta alguém andar errado e querer exigir que outro ande certo. Não adianta alguém andar na mentira e querer exigir que outro fale a verdade. Não adianta alguém andar no caminho errado e querer apontar o caminho certo a outro. Não adianta alguém viver de maneira falsa e querer que outro seja verdadeiro. Pedro estava assim. Pedro era judeu e estava andando com os gentios, não como os judeus. E pior, estava querendo que os gentios andassem como os judeus, sendo que ele, Pedro, era judeu e não estava andando como os próprios judeus andavam, andando de forma dissimulada, sendo fingido, sendo falso, sendo homem de Deus. Pedro estava cometendo todas essas arbitrariedades. E o pior, sendo dissimulado e o povo deixando se levar pela lábia, pelo chaveco da parte de Pedro. Porque se tem alguém que consegue convencer as pessoas fácil, esse alguém é um adversário quando espiritualmente eles cegam alguém. E aí o versículo 14: quando porém vi que não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, ó Paulo aqui, ó, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeus, vive como gentio, e não como judeus, porque obriga os gentios a viver como judeus. Paulo está repreendendo Pedro aqui na frente de todo mundo, porque Pedro está cometendo um erro grotesco. Pedro está cometendo aqui uma falha muito grande, está tendo que ser disciplinado mesmo sendo homem de Deus. Quem hoje aceita disciplina? Quem hoje aceita ser chamado a atenção? A pessoa que não ama não pode exigir que outros amem. A pessoa que anda na vaidade não pode exigir humildade dos outros. A pessoa que anda de forma errada não pode exigir que outros andem certo. E é o que nós mais vemos. E a Bíblia ensina aqui que essas pessoas precisam ser disciplinadas, né? Precisa passarem pela cartilha de novo, né? A cartilha do Espírito Santo. Precisam ser corrigidas. Não entenda isso como linguajar pejorativo, não. Mas entenda isso como um cuidado de Deus para com você que está me ouvindo. Independente de quem você seja. Essa mensagem aqui é cuidado de Deus para com todos aqueles que deseja de fato ser cuidado por ele. Como Deus aqui está usando Paulo para cuidar de Pedro, porque Pedro, sendo homem de Deus, está se perdendo, e o pior, está levando pessoas à perdição, como disse no final do 13. Pedro está andando de forma dissimulada, os judeus tornou-se dissimulado com ele próprio, até Bernabé, que andava debaixo da asa de Paulo, sendo ensinado pelo Espírito Santo, usando o próprio Paulo, o próprio Bernabé está deixando se levar por aquilo que estou ouvindo da parte de Pedro. Talvez você está como Bernabé, deixando se levar por aquilo que você ouve de tantos outros, que de forma dissimulada está vivendo, ou seja, que todos estão se tornando dissimulados por causa do erro de Pedro. Porque a pessoa que conhece e anda errado, nada mais é que dissimulado, fingido. Independente de quem, a pessoa que conhece a palavra e anda errado, está sendo dissimulado, como Pedro aqui estava sendo. No versículo 17 diz assim: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Olha o que Paulo diz aqui para Pedro, né? Se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se o caso de ser Cristo ministro de pecado? Paulo, né, questionando Pedro. Porque, Pedro, se tu aprendeu a verdade, Pedro, é você que está me ouvindo, viu, irmão?
se tu aprendeu a verdade, se tu sabe como tu tem que andar, se tu aprendeu de um jeito e tu tá andando de outro, tu tá querendo ser justificado como se tu estivesse na lei. Por acaso Cristo é ministro de pecado? Aqui Paulo questionando Pedro, né? Pedro, Cristo não é ministro de pecado. Viu, Pedro? Cristo é ministro de santidade. Pedro, Cristo não é ministro de mentira. Cristo é ministro da verdade. Cristo, Pedro, não é ministro do ódio. Cristo ministra o amor em nossos corações. Cristo não é ministro, Pedro, da discórdia. Cristo é o ministro da concordância. Ele trouxe a união, o amor, a paz. Cristo, Pedro, não é ministro do erro. Cristo vai ministrar a verdade no nosso coração, o que é certo. Mas você está sendo contraditório, porque você aprendeu de um jeito, mas você está andando na contramão do que você aprendeu. Você está discordando do que você mesmo recebeu e aprendeu da parte do próprio Cristo. Vigia, Pedro. Tu está andando de acordo com o que tu aprendeu? Tu está andando, Pedro, de acordo com a palavra? Pedro, tu está andando de acordo com aquilo que tu foi instruído? Paulo exortando mesmo, cuidando de Pedro, porque Pedro está se perdendo, andando dissimulado e levando pessoas à perdição. Olha o 18. Porque se tornam, Pedro, a edificar aquilo que destruí, a mim me constituo transgressor, que era o que Pedro estava fazendo, sendo dissimulado e transgredindo a palavra de Deus. Porque Pedro está aceitando em si as coisas que lá atrás ele mesmo já havia abandonado para servir a Cristo. E agora Pedro está aceitando em si de volta o que de errado, as coisas velhas que para trás ele tinha deixado. Ou seja, se alguém torna-se conhecedor da palavra, como foi o caso de Pedro, e aceita em si de volta as coisas velhas que um dia você teve que renunciar, está transgredindo a palavra de Deus. Exatamente isso que Pedro estava fazendo. Ou seja, todo alguém que um dia desceu as águas, conheceu a Deus, aceitou a Cristo, e após tudo isso tornar-se um conhecedor da palavra e está andando errado na presença de Deus, independente se é um membro, se é um obreiro, se é um pregador, independente, a partir do momento que alguém conhece essa palavra, se continuar andando errado na presença de Deus, significa que esse alguém está sendo dissimulado e está transgredindo a palavra de Deus, como era o caso de Pedro aqui. Cristo não é ministro de pecado, irmão. Cristo é ministro de santidade daqueles que aborrecem, né? Ou que abusam da boa vontade. Eu digo a você que está me ouvindo, viu? Tomara que não. Mas se tem alguém do outro lado que está abusando da boa vontade de Cristo, cuidado, viu, irmão? Eu sempre digo que quem brinca com fogo, uma hora se queima. E tem muita gente brincando com fogo. Cristo não é ministro de pecado. Cristo é ministro da santidade. Cristo não é ministro de treva. Ele é ministro de luz. Cristo não é ministro de engano, de mentira, mas de verdade. E tem muita gente que anda abusando, como Pedro estava fazendo aqui. Por isso o Paulo está dizendo assim, tu está aceitando de volta, Pedro, edificando de novo aquilo que um dia tu mesmo destruiu. Tu está sendo transgressor da palavra, porque você não está andando de acordo com o que você aprendeu. Isso serve para mim como um pregador pela misericórdia. A você que está me ouvindo, qualquer pessoa que conheceu a palavra um dia e está andando de forma equivocada, concordando com tudo aquilo que a palavra de Deus discorda, significa que esse alguém está sendo dissimulado e está transgredindo a palavra de Deus, exatamente como Pedro estava fazendo. No versículo 19, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ou seja, a pessoa que quer viver para Deus, como é o caso de Paulo aqui, ele diz, estou crucificado com Cristo. O que isso significa? A pessoa que quer de fato viver para Deus tem que crucificar o seu eu, tem que crucificar a vaidade, tem que crucificar o velho homem, tem que crucificar a mentira, tem que crucificar o ódio, tem que crucificar o vínculo com o mundo, tem que crucificar tudo aquilo que você era, para viver para Deus de fato. Pedro não tinha feito isso ainda. Por isso Pedro aqui está sendo dissimulado, mesmo sendo conhecedor da palavra,
fingido e está transgredindo a palavra, porque Pedro não crucificou totalmente o velho homem ainda. Você que me ouve do outro lado, será que não tem algo em você relacionado ao velho homem que precisa crucificar-se? Deus quer acrescentar na sua vida, mas é necessário crucificar algumas coisas que está em alguns que me ouvem, para que Deus em você acrescente do Espírito Santo. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive. Veja, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é um ser humano, mas que não vive mais a vontade humana. É um ser humano, um corpo humano, mas que vive totalmente para Cristo. É um ser humano que é totalmente de Cristo. Ele está dizendo que ele é um ser humano, mas que não tem nele mais nada do mundo. Ele está dizendo, eu sou totalmente de Cristo e de mais ninguém. Já não sou eu quem vive, no 20, né? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo ainda questionando a Pedro. Pedro, tu está anulando a graça de Deus na sua vida, porque Pedro está andando de forma dissimulada. Pedro aprendeu de um jeito, está andando de outro. Pedro está sendo dissimulado, Pedro está sendo fingido, Pedro está transgredindo a palavra, Pedro está levando pessoas a andarem de forma dissimulada com ele e está anulando a graça de Deus. Por quê? Porque aprendeu de um jeito e está andando de outro. Então todo aquele que conheceu a palavra de Deus, o que conhece, e está andando ao contrário do que aprendeu, está discordando da palavra e andando de forma equivocada na presença de Deus, alguém que é conhecedor, está praticando exatamente o que Pedro praticou, sendo dissimulado, está transgredindo a palavra, está sendo fingido, está levando pessoas ao erro e está anulando a graça de Deus, que quer dizer favor não merecido. Cuidado você que me ouve do outro lado, porque certamente tem pessoas me ouvindo que estão praticando exatamente isso aqui, o que Pedro fez, sendo dissimulado, transgredindo a palavra, está anulando a graça de Deus, como Pedro fez, e levando pessoas a errarem, andando dissimulado de igual modo, sendo fingido, sendo falso, enganando a si mesmo, enganando a outros. Tomara que alguns que estão me ouvindo não estejam passando por essas mesmas coisas que Pedro. Se você tiver, cuide-se, porque salvação é individual. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas que houve essa mensagem, você se pergunte, repito, tomara que não. Se você não é uma das pessoas que está transgredindo a palavra de Deus, andando de forma dissimulada e anulando a graça de Deus na sua vida própria. Que você se pergunte sobre isso, tá certo? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.